Só um minuto. Galera, ó, nós estamos começando a gravar o segundo encontro com os coautores. Hoje nós vamos falar sobre a parte do céu. E aí eu queria lembrar que os blocos são separados, você não tem que fazer as ligações entre eles, até porque você pode modificá-los, tá? A estrutura que nós apresentamos inicialmente é 3 blocos, são 4 blocos, mas 3 blocos que são que a gente monta à vontade. Nós temos Vivendo no Inferno, Vivendo no Céu e a Caminhada. Só que esses 3, a gente pode mudar do jeito que a gente quiser. Eu gosto muito quando a gente vai Inferno, Céu e Caminhada, mas não necessariamente precisa ser assim. Eu posso colocar o céu primeiro, posso pôr o inferno e a caminhada. Como eu posso inverter? Eu posso falar que a pessoa ela vai estar comigo fazendo uma caminhada assim, assim, assim. E para quê? Porque ela vai deixar de ser isso para ser aquilo. Tá? Então, a gente pode moldar. A ideia é você escrever isoladamente. Pode fazer ligação. Então, você pode... começou com Maria, agora pode continuar falando da Maria. Ou você começou a falar do João e agora você vai falar do José, sem problema nenhum, tá? Então, um vive no inferno e o outro vive no céu. Você pode colocar a diferenciação dos dois. Tipo, esse não passou pelo processo, por isso ele está no inferno. Esse passou pelo processo e ele está no céu, tá? Então, você pode fazer isso daí sem problema nenhum. Como você pode fazer as caminhadas, como eu te falei. Pode falar, ó, o João, quando você for moldar, o João vive assim. Ele passou pelo processo, ele vive no céu. O José não passou pelo processo, por isso ele vive no inferno. Você quer ser igual o primeiro? Você quer viver no céu? Então vem comigo na caminhada. Tá? Então os blocos, eles são diferentes e depois você monta os blocos do jeito que você quiser. Hoje nós vamos montar o bloco Vivendo no Céu. E esse viver no céu você vai pensar no personagem, no seu público, vai ter ele na sua frente, você tem que criar a pessoa mesmo. E agora você vai falar como é essa pessoa viver no céu dela. Como é que seria o céu dela? E aí você vai colocar as 3 coisas que a gente toda hora está batendo. O que ela escuta, o que ela vê e o que ela sente. Você precisa bater em cima disso para criar conexão, tá bom? Então, vamos lá. Quem já escreveu, que ontem a gente deixou, quem já ficou escrito e gostaria de ler para a gente sobre o céu? Tem alguém? Galera? Oi, Marcos, eu posso ler o meu, porque eu não sei se ele é caminhada, céu ou inferno, que eu fiz um mix danado. Tá, então vamos lá. Faz a leitura, então. Eu vou ler só um trechinho, tá? Que eu acho que tem mais a ver com o céu. Se incomodar alguém, me interrompe, tá? Por favor. Vai lá. Então, só voltando, né? Agora, como fazer isso de forma simples e prática? A propósito, todas as pessoas pelas quais passam em nossas vidas têm uma contribuição. Por menor que seja, cada ser tem um propósito, mesmo que ele não tenha consciência disso. Então, Camila, não tem nada a ver com o céu. Você está falando de caminhada, não tem nada a ver com o céu. E outra, você está colocando para... Se ele estava seguindo uma lógica, né? Se ele estava no inferno, e você está falando, olha, agora eu vou te mostrar, você vai mostrar como ele vive no inferno? Então, entendeu? Agora, tenta escrever, esquece as escritas. Esquece que você esteve comigo aqui ontem. Esquece. Agora, a minha pergunta para vocês é: como é o céu para o seu cliente? Esquece a escrita de ontem. O que é o céu para o seu cliente? O que é viver no céu para o seu cliente? Tá. Por que seu cliente compra o seu processo? O que ele quer viver? Quando o cliente vai comprar o seu processo, o que ele quer? Ele quer alcançar o quê? Alguém que é professora aí podia me ajudar, porque eu não sou professora de escola. Tá, mas você vende o seu produto para quê?
Eu A vendo... pessoa vai comprar o seu produto para quê? Você tem que ver quem é esse cara e por que ele vai comprar o seu produto. O seu produto vai mudar a vida dele em quê? Em várias áreas da saúde. Cita as áreas. É que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, preconiza que saúde é um bem-estar físico, mental e social. Né? Então, vai atingir as três... Exemplifique. Pelo conceito Não, do... você tem que exemplificar. Exemplificar. Não, exemplifique. Lembra que eu sou coach, eu vou esmagar vocês para sair o suco. Então, assim, exemplifique isso. Legal. Sabe, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que a caminhada é a pior parte? Por que é a pior parte? Porque nós não sabemos vender nosso produto. Nós não sabemos exatamente, nós estamos ouvindo tanto as pessoas falando de propaganda, mas nós não conseguimos fazer a nossa propaganda. É isso que vai pegar hoje aqui. Nós precisamos saber exatamente qual é a minha transformação. Exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês pegarem. Uma pessoa vem fazer o processo comigo de inteligência emocional. Um professor, vamos pegar um professor para chegar próximo de você, Camila. O professor vem fazer comigo, então eu diria assim, o José hoje, perceba a expressão, hoje, porque eu lembro que o meu contexto, agora ele vai viver o céu. O José hoje, ele vive naquilo que ele gostaria, sabe? Ele consegue ter controle sobre as emoções dele. Ele é uma pessoa mais calma, ele é uma pessoa que, ao entrar na sala de aula, ele tem prazer. Quando toca o sinal para ele ir para a sala, para fazer a troca, logo de manhã cedo, quando ele chega na escola, quando ele olha a escola, ele sente prazer, porque agora ele consegue fazer uma conexão emocional com o aluno. Ele consegue falar diretamente ao coração desse aluno. Sabe, o José agora, quando ele entra na sala de aula, ele entra sorrindo, brincando. Os alunos, as crianças gostam de estar perto dele, porque ele é feliz. Aquele José do passado não existe mais. Aquele José que não sabia brincar, que não sabia se controlar, hoje ele é feliz, ele é pleno. Ele consegue ver o sorriso nos alunos, ele consegue, na hora das provas, ele consegue ver os resultados acadêmicos aparecerem. O José agora consegue viver o sonho dele, sabe? Viver o sonho e o José, ele começa a perceber que ele consegue cumprir a missão dele e ele se sente mais feliz, ele vê o sorriso no rosto do aluno, ele vê que tem alguns alunos que vêm e o abraçam, então ele consegue sentir o carinho, ele consegue passar o carinho. E quando ele vê que tem alguém abatido, ele consegue chegar naquele aluno e falar com aquele aluno do jeito que aquele aluno precisa ouvir. Porque o José agora está relaxado, ele está em paz, ele está bem com ele, ele sabe quem ele é, a autoestima dele agora está elevada, ele anda bem, os colegas agora o admiram porque estão vendo que ele está mudando a vida dele. Esse é o José. Entenderam a ideia, gente? É você falar do céu. Não é falar do seu produto. Entenda uma coisa. O seu cliente não quer o seu produto. O seu cliente não interessa se o seu produto é atividade física, se é reprogramação mental, se é PNL, se é coach, se é terapia. E isso daí ele não está nem aí. Vamos ser sinceros. O seu cliente não está nem aí pelo processo. Ele quer ouvir de você o que ele ganha, qual é o ganho dele, o que muda na vida dele, o que ele vai ouvir, o que ele vai sentir, o que ele vai ver de diferente, o que ele vai viver de diferente. É isso que eu quero saber de vocês. E isso é difícil colocar para fora. Porque nós não fomos ensinados a isso. Nós não fomos olhar a necessidade do outro. Então, agora eu preciso falar da necessidade do outro. Eu me esqueço. Esquece seu produto. Esquece o que você faz. Pensa no céu do seu cliente. E não cite nada do teu produto. Se vivendo o céu,
você citar qualquer coisa do seu produto, você está fracassando em escrever sobre o céu. Você ainda está preso a falar de você. E agora a gente não pode falar da gente, tem que falar do cliente. O inferno foi forte naquelas falas que vocês colocaram. Por quê? Porque vocês esqueceram de vocês e olharam para o cliente. Agora você tem que olhar para o cliente e pensar o que é o céu para ele. Quem quer se arriscar comigo aí, criando o céu? Ou já tem o céu pronto e fala? Vamos lá. Hoje é o momento. Não me deixem sozinho. Então, vou perguntar. Rose, tem duas Rose. Qualquer uma das duas. Sene. E aí? Me fala um pouquinho qual é o seu céu. Oi. É que eu estava aqui escrevendo. Eu não consegui fazer nada hoje durante o dia. Não deu tempo. Eu achei que fosse, mas não fiz. Beleza, sem estresse. Estou fazendo aqui agora. Na verdade, eu tinha começado naquela linha de falar o que eu tinha feito para a mulher, né? Mas aí, valeu muito. É muito bom isso aqui, viu? Maravilhoso. Então, eu fiz aqui... Quebra. Vai lá. Tá. Marina, que é o... Tenta, no lugar de escrever agora, Rose, uma atividade legal agora não tenta pôr no papel, só fala um pouquinho do seu cliente. O que seria o céu para ele? Tá. Legal. Eu vou, então, falar em cima do que eu escrevi aqui. Ela está se sentindo mais aliviada, ela tá tendo uma perspectiva de futuro, porque a filha ficou mais calma, bem mais tranquila, e até está assim, indo bem na escola, coisa que, né, está fazendo ela muito feliz. E elas estão, inclusive, pensando em fazer uma festa para comemorar o aniversário da menina. Porque ela vai fazer aniversário. E uma das coisas interessantes é que a menina está tão assim, interessada em estar ajudando e melhorando as condições dela e de outras pessoas, que ela está pensando em escrever um livro. E ela convidou a mãe, um dia desses, no jantar, disse: mãe, vamos escrever um livro? E a mãe super topou e elas vão começar a escrever um livro para ajudar outras pessoas. Que legal. Pelo menos essa ideia que eu aí, então, agora você já tem elementos aí, cada tópico que você citou pode ser um parágrafo. Por exemplo, você pode pegar que elas estão felizes e explora isso. Delas duas, fala das falas da menina para a mãe, da mãe para a menina, o que elas sentem. Quando você pegar a festa lá, por exemplo, fala, agora elas estão querendo falar de uma festa. Aí imagina uma mãe conversando com uma filha, e nessa conversa, as duas felizes, falando dos preparativos da festa. Entendeu? Então, comenta mesmo, abre. Lembra que você tem 9 páginas. Se você não escrever, abrir mais, se isso for um parágrafo só, o seu texto vai ficar muito enxuto e não vai ter as 3 coisas que precisam, que é a conexão. Então, quando você fala, melhorou na escola, você pode colocar assim, nossa, e você tem que ver a Mariana chegando na escola agora. A Mariana agora tá mais feliz, ela tá radiante, ela consegue agora participar. Antes ela tinha medo de perguntar alguma coisa com os professores, hoje ela interage mais fácil com os professores, ela fica feliz, e ela consegue falar para a mãe assim, olha, é muito bom, porque agora se eu tenho dúvida, eu pergunto na hora, eu não tenho mais medo, eu não tenho medo dos alunos, as minhas notas, nossa, como foi bom quando eu peguei a prova, e eu olhei e vi que eu tirei 9. Nossa, como foi legal ir lá e mostrar para minha mãe, como eu fiquei orgulhosa de mim mesmo. Aí você pode colocar o lado da mãe, como foi me sentir orgulhosa e feliz por saber que eu ajudei a minha filha a melhorar lá e ver a nota, o 9. Não era o 9, era como ela está crescendo, como ela está evoluindo. Entendeu a ideia? Cada ponto que você colocou,
abre mais, explica mais e coloca os 3 elementos. Vai ficar show de bola. Que é aquela história que você colocou ontem. E colocando agora, você vai ver que não é só a mudança de a menina que estava só na internet e a preocupação da mãe era a internet. Não, tem muito mais coisa aí dentro. Tem uma conexão maior, você está falando do segundo plano, que é exatamente o que a mãe queria. O problema da mãe não é se vamos ser sinceros, todos nós que somos pais aqui, não me interessa muito se ele usa pouco ou muito a internet. Não é isso que me preocupa. O que me preocupa é se ele sabe usar e se ele tem tempo para estar comigo. Se meus filhos vão ter tempo para estar comigo. Não interessa se minha esposa usa muito a internet, ou se eu uso, por exemplo, eu estou conectado 24 horas, mas eu tenho tempo para minha esposa, eu tenho tempo para os meus filhos, é isso que é o importante. Esse é o segundo plano, né? Que todo mundo quer, essa realização interna. Mas tem mais alguma coisa, Rose, você queira comentar? Rose? A Rose caiu. Alguém pode abrir, quer comentar? Ricardo? Eu tô terminando o rascunho, eu quero comentar assim. O que eu estou fazendo aqui, eu estou puxando eu criei tópicos, né, do que é o céu. Não fiz um texto corrido. Ok. Tá? Eu acabei escrevendo a fase de transição, né? Não tem muito como evitar, mas se a gente falar só do céu, como eu estou falando de uma empreendedora, né, e ela tem todo um perfil aí de executiva, mãe, né, pós-parto e tudo mais. Então, o céu é o seguinte, ela se sente agora o sucesso e a felicidade. Ela se encontrou, ela se realizou, ela encontrou sua independência financeira e um propósito. Ela encontrou um equilíbrio de tempo dedicado ao negócio e à família. Ela agora entende que tem um propósito muito maior do que simplesmente trabalho. Ela sabe que vai realmente fazer parte de uma grande mudança de mundo, né? Porque não é só um negócio, é algo que se replica muito mais. Ela se transforma em uma outra pessoa, alguém mais feliz, mais alegre, uma pessoa que não tem mais medo de compartilhar seus conhecimentos. Ela começou a se valorizar muito mais como pessoa e profissional. Passou a ter tempo e passou a equilibrá-lo melhor. Se tornou uma pessoa mais leve, menos competitiva, aprendeu a gerir a família e o seu tempo. Agora ela é mais feliz. Ok. E daí eu consigo construir, né, uma linha mais profunda do que é o céu para essa mulher. Isso. A ideia é você pode fazer, gente, quando eu estou falando esquece o inferno, existe uma forma de escrita que é você trazer a relação. Você falou do inferno, e aí você pode fazer uma relação assim. Hoje, a Joana, você pode colocar assim, vocês lembram que eu disse que a Joana era assim? Então, hoje ela está assim. Antes era assim, hoje ela está assim. Você pode repetir o inferno, se você for seguir a ordem, né, inferno, céu e caminho, e pode fazer a relação sim. Tá? Só tem que tomar cuidado para não ficar aquele texto, um texto chato. Você falou, e aí você pega o mesmo texto e repete aqui. Você vai usar só uma palavra para se referenciar ao inferno e trazer para cá. E, no seu caso, a mesma coisa. Você citou vários itens. Por exemplo, eu anotei vários aqui. Eu vou dar um exemplo de um. Na área financeira. Aí você pega a área financeira é um parágrafo. Então, não é falar assim, ela mudou a área financeira. Não. E na área financeira, ela hoje consegue pagar as contas em dia, ela se sente mais tranquila, porque ela já tem uma reserva. Hoje ela consegue planejar melhor. Então, ou seja, você explica, você colocou o financeiro, só que agora você pega o financeiro e abre o financeiro. Entendeu? A gente precisa ter essas aberturas. Essas aberturas é que vão fazer
Gente, isso eu lembro de eu nunca mais esqueci essa expressão. Eu estava numa reunião, e aí o diretor da escola, ele era diretor da Faculdade Colégio Novo Milênio, o Paulo. E aí ele chegou lá e disse assim, isso que nós vamos fazer é sine qua non. Aí eu parei, eu li assim, nunca tinha ouvido aquela expressão, né? E ele era padre, abandonou, casou e pegou toda aquela bagagem que ele tinha e criou... Ele é excepcional. Para mim foi muito bom ter trabalhado com ele durante um período. E ele usou essa expressão. Então, essa expressão é sine qua non, ou seja, tem que fazer isso, tem que acontecer, ela precisa acontecer, senão a conexão não tem. Então, vocês precisam abrir essas palavras. Porque quando você estuda PNL, a gente sabe que a gente tem uma fala superficial, uma fala profunda. O nosso problema quando escritor é que quando você usa essa expressão aqui, mais superficial, você acha que a outra pessoa está entendendo o que você quer dizer profundamente. E ela não vai entender. Ela não vai entender. Você precisa aproximar dessa fala profunda. Então, você tem que encher a sua fala, o seu texto, ele precisa ser um texto com detalhes. Ele precisa ilustrar, ele precisa abrir a mente do cara para que a pessoa visualize a cena que você está fazendo. Não adianta você fazer um inferno ótimo e fazer um céu no rola. É por isso que vocês já abandonaram leituras. Você já pegou um texto e no início do texto você fala, caramba, esse texto promete. Na metade do texto você abandona. Por quê? Porque a gente precisa fazer o bloco. Por isso que a gente tem que esquecer o inferno agora e focar no céu. E abrir um monte de detalhes. Escreva com detalhes. A pessoa melhorou financeiramente. O que é isso? O que é melhorar financeiramente para o seu público? Para o seu cliente? Lembra que você tem um cliente em mente. Então, exemplo. Vou dar um exemplo básico. Dependendo do cliente que você tenha, são coisas totalmente diferentes. Querem ver? Você está escrevendo para um microempresário que nunca viajou e que ele não está conseguindo viajar com a família. Você falar que ele saiu do Rio de Janeiro e foi para a região dos lagos, foi para Búzios e passou um final de semana em Búzios, isso é o céu para ele. Agora, se o seu público ele é um empresário que tem dinheiro, você falar para ele que ir em Búzios, e ele é do Rio de Janeiro, e falar para ele que é em Búzios, ele vai rir da sua cara. Porque para ele, Búzios não é um problema. O que ele quer é viajar com a família para passar um mês nos Estados Unidos. Ele quer ir para Disney, ele quer ir no local de neve para ele, como é que fala? Oh, meu Deus, fugiu a palavra agora. Esquiar. Então, ou seja, é públicos diferentes. Por isso que você tem que ver o seu público e falar com esse público. Você não pode falar só financeiro. Você tem que dar exemplos para você conectar com esse público. Então, se o meu público é uma classe mais alta, eu tenho que falar para eles. Eu tenho que falar para eles. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu e hoje para ela é normal ter uma pessoa que é uma secretária do lar, uma pessoa que está ali ajudando como doméstica, fazendo as coisas para ela isso é normal. Isso não é céu. É o inferno se não tiver a pessoa. Mas para ela isso é normal, isso não é céu. Então, perceba que você tem que visualizar o público e você escreve para esse público. Ah, Marcos, mas eu vou... você vai esquecer os outros, você vai falar para o público que você quer alcançar. Para o seu cliente. Quem é que vai te contratar? É o cara da multi, que tem 100 empresas? É o cara que tem mais de 5 mil funcionários? Esse cara vai te contratar? Se é, beleza, fala para ele. Agora, se não é,
Então, não fala para ele, ué. Ele não é seu público. Você tem que ser específico. Então, a Márcia, por exemplo, está falando para pais de escola particular que tem um valor que eles ganham de X a Y. Ponto. Aquela história que nós escutamos ontem de uma escola pública, não é uma escola pública comum, é uma escola pública que está detonada, que está no bairro pobre. Então, a experiência de uma escola é totalmente diferente da outra. Os professores são diferentes. O emocional desses professores são diferentes. O que eles querem resolver é diferente. Não vem me falar que é igual. Se tem algum professor dizendo que escola pública com escola particular é a mesma coisa, é porque esse professor, esse escritor, não viveu a outra realidade. Eu já dei aula em escola pública e eu já dei aula em escola particular. Gente, é totalmente diferente. Eu já ajudei a montar programas para a escola pública e eu já ajudei a montar para a escola particular. Não tem nada a ver. Eu acompanhei professores que davam aula nas duas instituições e eram aulas totalmente diferentes. Ele vinha, às vezes, com uma ideia de uma para outra, não rola, simplesmente não rola. No mundo ideal era para rolar, mas não rola, não dá para fazer. As estruturas são diferenciadas, tudo é diferente. Por exemplo, a gente montou uma experiência numa escola pública aonde eu tive que pedir dinheiro, fazer vaquinha para a gente montar a rede da sala que eu ia dar aula. E eu montei a rede da escola com os próprios alunos. Nós fomos em um local carente para montar a rede deles, porque pedindo doação ainda para montar a rede de uma outra empresa. E na escola particular, não. O cara montava a rede na casa dele. Eu ensinava e os alunos falavam, não, professor, deixa que nós... Eles montavam a rede deles, do quarto deles. Então, olha a discrepância. O planejamento é diferente. Então, a gente precisa ter esse público diferente. Qual é o seu público? E qual é o céu desse público? Quem pode... ficou show. Só precisa agora abrir os tópicos, tá, Ricardo? Obrigado aí por ter participado. Eu que agradeço. Na hora que você conseguir abrir um dos tópicos, na hora que você puder escrever uma abertura de tópicos, se você puder ler, vai ajudar pra caramba. Tá. Tá bom? Tá legal. Mais alguém, gente? Mais alguém poderia ler o que já escreveu? Carla. Rosemary Sá. Eu estou no dilema discutindo aqui. Hã? Que, Carla? Eu estou aqui no dilema com o Stefani discutindo os detalhes aqui. Está ouvindo? Você está com o Stefani discutindo o quê? Qual é o céu? O público? O céu aqui, porque está muito longo o negócio aqui. Depois eu passo aí, quando eu concluir aqui, tá bom? Ok. Lembra que vocês precisam... Vocês têm que ter o nome da pessoa. E agora eu vou pedir assim. Esquece a escrita. Só falem. Só falem o que é o céu para vocês. Ou me deem um público para que eu possa criar esse céu para você agora. Tá bom, gente? Quem gostaria de ou criar o céu comigo, você vai me dar o público e eu vou começar a abrir o céu para esse cara. Vou inventar o céu para ele agora. Ou se você já tem para fazer leitura. Quem pode me ajudar? Marcos, eu só dei a introdução, aí não sei se eu estou no caminho certo, você me fale. Eu coloquei, então, assim, porque eu terminei lá dizendo que a mãezinha desesperada, né, aprende que educar não é uma tarefa fácil, que as crianças não vêm com manual de instrução, e que ser pai se aprende superando obstáculos. Então, aí eu vim para o céu. Então, a boa notícia é que Joana entendeu que as crises, além de inevitáveis em toda a família, também são necessárias para a transformação e aprendizado. Aceitou buscar a ajuda da escola e, com essa parceria, começou a mudar a rotina da sua casa.
Então, aí eu começo a falar dos exemplos, dos hábitos dos pais e a necessidade disso por aí? Isso, você só não deve citar como ela fez. Exemplo, quando você vai falar de hábito, você vai falar que o aluno, deixa eu tentar lembrar aqui, puxar, tá. Você vai dizer assim, agora o Luizinho, ele consegue dar conta de todas as tarefas, porque agora ele tem uma agenda. Agora ele está mais feliz, ele consegue brincar, ele consegue ter o momento dele assistir televisão, dele sair na rua e brincar um pouquinho, ou descer para... Entendeu? Descer. Você só não fala que ele pegou a agenda, que ele montou a agenda tal. Isso não pode, porque vai ser lá... Não. Isso. Essa é a ideia. Você abrir agora dizendo como ele está, como a mãe está, como a família está. Como é importante a mudança do comportamento dos pais, que os pais se acalmaram, que as crianças entenderam que eles são importantes para os pais, estão mais confiantes com os pais, e então aí a rotina começou a se acalmar, a tranquilizar, os hábitos dentro de casa foram sendo modificados, né? E aí, então, as coisas foram chegando aí no eixo. Isso aí. Gente, só uma expressão que vocês... é aquela sine qua non de novo, tá? Tem que colocar. Essa, se não colocar, vai dar problema. Você já precisa agora, quando fala do céu, você vai dizer para o céu, vai dizer o céu, mas eu preciso que quando você começar a falar do céu, você use a seguinte expressão. Por exemplo, usando a expressão... Como é que é o nome da mulher que você estava citando? Como? Joana. A Joana entendeu através de um processo. A Joana, através de um programa, a Joana foi atendida e por isso ela entendeu. Então, ou seja, o início do céu, você tem que deixar claro que a pessoa não fez do nada. A pessoa não inventou isso dela, isso não veio dela. Isso não é dela, isso não caiu do céu, isso não é natural. Isso foi um processo, isso foi um atendimento. Por que isso? Porque você já está introduzindo na cabeça do cara o seguinte: você não consegue chegar no céu sozinho. Você precisa passar por um processo. Você já está dando o recado para ele ali, para você introduzir logo na frente. Então, um macete de venda. Você já está antecipando que você vai dizer para ele que tem um processo na frente. Então, não diga assim, simplesmente ela entendeu. Não, ela não entendeu. Ela passou por um processo. Entende uma coisa, se a pessoa está na caixa e ela agora está sendo retirada daquela caixa, se ela está em um modelo de mundo e está indo para um outro modelo de mundo, ou se ela tem um modelo de mundo e está ampliando o modelo, não existe transformação sem um processo. É aquela história, eu enxergo o mundo através dos meus olhos, mas eu não enxergo os meus próprios olhos. Eu preciso de um espelho, eu preciso de um reflexo para enxergar os meus olhos. Então, por exemplo, agora, se eu chegar pertinho, eu consigo enxergar os meus olhos. Mas por que eu estou enxergando os meus olhos? Porque eu estou olhando para a tela do computador e a câmera está pegando o meu rosto e refletindo o rosto para que eu possa ver. Então, eu preciso de algo fora de mim para fazer essa mudança acontecer. Ninguém se transforma sozinho. O ser humano é um ser em transformação, mas ele é um ser social. Aí você vai lá atrás, vai pegar... Aí vem, quem é pedagogo se amarra num tal de Vygotsky por aí, né? Que o cara fala da zona proximal e da onde a gente se encontra com o outro. É quando eu me encontro com o outro que a minha vida é transformada. Porque eu vou ver coisas que eu não consigo ver ainda. E aí aquele encontro é a mudança. Então perceba, você precisa introduzir o céu. Quando a gente for fazer, eu já estou antecipando,
quando você vai juntar um bloco para o outro, na hora que você vai falar do céu, você tem que falar que é um processo. Não precisa falar muita coisa, nem explicar o processo. Você só precisa deixar claro. O professor, passando por esse processo, tendo as conversas, tendo a terapia, tendo um processo, tendo o aprendizado, entrou em um processo na escola, fez um acompanhamento com o fulano, e aí ele se despertou. Então, é uma frase só. É um início da frase que precisa ser colocado para que você lembre o cara que, para ele alcançar o céu, ele vai ter que fazer algo. Aí depois a gente vai mostrar para ele que esse fazer algo, ele tem que pagar um preço. Seja ele financeiro, seja ele emocional e tudo que vai. Beleza, Márcia? Beleza. Então, se eu colocar, por exemplo, a boa notícia é que Joana entendeu, através de um processo, que as crises, além de inevitáveis, beleza. E aí eu posso também... Se você quer puxar um processo, deixar um processo, por exemplo, vamos dizer que você queira vender algo mesmo da escola. Eu sei que você é dono de escola, vamos dizer que você queira fazer algo mostrando isso. Aí você vai dizer assim, um processo feito na escola, ou um processo acompanhado pela pedagoga, ou né? Você fala, olha, eu tive contato com a Joana, e aí nós fizemos um processo educacional com ela, e aí ela saiu assim, assim, assim. Você tem que deixar claro que é um processo, e esse processo é seu. Entendeu? Tá. Deixa claro que você... Porque aí você está dizendo assim, eu sei transformar a vida de alguém. E aí o próximo capítulo, que é o caminho, você vai dizer para ele, quer ser transformado? Eu sei o caminho. Eu te ajudo, eu te transformo. Eu vou junto com você. Então, mais abaixo, quando eu coloco aceitou buscar ajuda da escola, eu posso colocar também, então, aceitou buscar ajuda da escola e de um profissional ou de um especialista ou de alguma outra, também citar? Eu não colocaria escola. Você está querendo vender a escola ou você? Não, se você fala que é um processo da escola, olha só, se você diz assim, a Joana fez um processo na escola e aprendeu isso, isso, isso. Quem é a pessoa importante no processo? Quem transformou a Joana? Foi a escola, não você. Não, então, você pode dizer por assim, isso que eu a estava dizendo de escola... colocar, buscou ajuda da escola e de especialista. E a escola, você pode colocar assim, a Joana procurou a escola indicou ela fazer um processo comigo, e a Joana hoje está assim, se você não quer colocar dessa forma, se você quer colocar que você atuava dentro da escola, aí você pode dizer, ela procurou a escola e eu estava ajudando, nós como fizemos... profissional de... Isso. Tá. Você tem que deixar claro que é você que faz o processo. Porque senão a pessoa lembra que o livro, ele é um vendedor. E se você não fizer esse vínculo, dizendo que você é autoridade, ele não te dá autoridade. Por isso que tem muita gente que entrega produtos maravilhosos na internet. Tem gente que está entregando produtos maravilhosos, mas ele só faz o gratuito. Porque ele ensina, mas ele não traz aquele ensino para ele, dizendo que ele é a fonte do ensino, que ele é a autoridade que ensina, que ele é o cara que faz isso. Aí ele ensina um monte de coisa, mas no final não vende nada. Ficou claro? Sim. Sim. Obrigado. Nada. Me conta aí como é que está essa escola que você criou, caindo os pedaços de madeira, a menina lá chutando a canela do professor. Está travado? E me diz, sou eu que estou... Não, a Márcia, sou eu que estou travado ou é ele que está travado? Não, acho que ele saiu. Ele não está ali. Porque aqui mostra. Mais alguém gostaria de participar? Gente, alguém gostaria de ler pelo menos um parágrafo
pegou uma ideia e abriu o parágrafo? Não deixe para amanhã, faça agora. Alguém conseguiu escrever? Não é muito simples fazer isso, né? Porque a gente acaba somando todas as coisas ao mesmo tempo. Então, construir um parágrafo assim, ele é bem complexo, né? Para mim, bem difícil. Porque eu acabo olhando sempre o todo, né? Então, tentar pegar um ponto e dissertar sobre ele, estou tendo um pouco de dificuldade em fazer isso agora. Isso é normal, tá, Ricardo? Uhum. É porque no nosso processo normal, o que a gente faz? Nós assimilamos muitas coisas e a PNL nos ensina que a gente joga isso lá na parte profunda do ser. Uhum. E quando a gente vai falar, a gente fala pouco. A gente fala superficial. E a gente acredita que o outro vai conseguir, naquela fala, saber o que está lá dentro. Uhum. Né? E como autor, você precisa abrir o quadro. Então, é um trabalho que no início é complicado, mas depois que você pega, isso vai ser tão legal que você vai usar isso na sessão, por exemplo, quem é coach, usa isso nas sessões. Quando a pessoa fala bem assim, eu não consigo fazer isso por causa do meu esposo. Por quê? Porque o que ele faz que não deixa você fazer isso? Não, mas e como é assim? Aí, aquelas perguntas que a gente vai fazendo para sair do superficial, para ir para o profundo, é a mesma coisa, você tem que fazer essas perguntas agora para você. Você tem que fazer um self-coach. Você tem que fazer várias perguntas para você para conseguir colocar aquilo para fora. Porque nós fomos ensinados e tentar enxugar. Só que esse enxugar fica pobre. Eu falar, por exemplo, a pessoa... imagina a frase, né? Eu colocar assim... eu trabalhei com o Ricardo e o Ricardo mudou a parte financeira dele. E hoje o Ricardo é mais feliz na área financeira. Sabe, o Ricardo consegue alcançar os sonhos dele. É uma frase legal, mas quem está lendo não impactou. Agora, se eu começo a dizer, falo, olha, hoje o Ricardo mudou por completo a vida dele na área financeira. Hoje, quando ele olha para as contas, ele fica feliz. Quando ele para ver o saldo na conta, quando ele para olhar o planejamento, ele sabe quanto que ele vai gastar semana que vem. Ele sabe como ele vai fazer. Hoje, ele já está planejando a viagem que ele vai fazer no final do ano. Sabe, ele olha para aquilo e ele se sente feliz, ele se sente mais tranquilo. Sabe aquela tranquilidade, aquela paz de poder deitar à noite? Hoje, o Ricardo pode deitar e ele pode dormir, simplesmente dormir, porque ele não está pensando qual é o boleto, de onde vai vir o dinheiro para pagar aquele boleto que eu tenho que pagar amanhã. O Ricardo não tem mais isso, ele tem paz, tranquilidade. Hoje ele consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Então, entende que quando eu estou dizendo o outro, o cara que está lá, que está doido para saber como é que paga o boleto, ele começa a falar, gente, é isso que eu quero, eu estou cansado, eu não estou conseguindo dormir, eu durmo pouco, porque eu não sei de onde vai vir dinheiro para pagar aquele boleto. Então você vai na alma do sujeito, e ele vai continuar lendo. Como que eu faço isso? É isso que eu quero. Entendeu a ideia, Ricardo? Eu sei que eu não vou falar que é difícil, é porque nós não fizemos. Nós nunca fizemos isso. Então, aqui eu sei que vocês estão brigando com vocês. E é aquilo que eu falei, a caminhada não é fácil. Não desistam da caminhada. Vocês vão ver que na hora que vocês conseguirem, na hora que der a virada na chave, por isso que eu estou dando vários exemplos e quero ajudar com vários exemplos, porque na hora que der a virada, cara, vocês vão explodir até de vendas.
Porque quando o cara chegar perto de você, você sabe exatamente qual é a dor dele, você já sabe o que você tem que falar para ele estar bem. Beleza? Sim, sim. Ricardo ou qualquer outro quer falar alguma coisa? Querem falar um parágrafo que vocês escreveram? Marcos, está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Então é o seguinte, a parte aqui que você tinha falado de introduzir o céu aí, eu fiz o seguinte texto, vê se o que você pensa. Depois da conversa com o diretor da escola, percebi que a equipe escolar tinha consciência da complexidade dos casos que compunham aquela turma. Isso me deu uma certa tranquilidade e me motivou a tentar algumas ações que pudessem auxiliar aquelas pessoas. Então, isso para começar a falar sobre o céu. Ok. Você só tem que lembrar, o seu livro, você vai querer vender alguma coisa sua, concorda? Sim. A minha única preocupação é o seguinte, você está sendo professor. E agora você colocou que a mudança que saiu do inferno para o céu foi uma conversa com o diretor. Sei. Então, a parte mais importante do seu processo aí está mostrando que sair do céu, sair do inferno e ir para o céu é ter uma conversa com o diretor. Uhum. Entendeu? Então, é isso que você precisa ver, se lá na frente você vai resgatar dizendo assim, ó, hoje eu atuo como diretor. Eu trago o caminho como diretor. Se for, beleza. Entendeu? Tipo assim, ó, eu aprendi com aquele diretor e hoje eu tenho um projeto para você, professor, para mudar a sua vida. Aí tudo bem. Aí você pode deixar a imagem de mudança no diretor. Agora, se não for isso, você tem que modificar. E aí, explora um pouco mais os seus sentimentos. Por exemplo, imagina, o cara que ia para a sala e estava louco porque ele agora iria encontrar uma sala onde tem uma menina que o chuta, uma parte financeira que ele não sabe, que ele achava que ele estava sozinho, como que ele se sente agora? Como que está a alma desse cara sabendo que tem alguém que o apoia, alguém que está com ele, entendeu? Então, a tranquilidade, a paz, que ele sabe que agora vai dar certo, aquela confiança, esperança, entendeu? Explora um pouquinho mais sobre isso daí, vai ficar bem legal. Mas a ideia é essa, você fazer o caminho. Tá. Beleza? O que eu escrevi aqui, ouvindo as falas aí, realmente eu percebi que tem do caminho, eu dei os exemplos do que mudou na sala e tal, mas ao mesmo tempo eu falei dos processos, e eu estou aqui fazendo a separação dessas coisas. Né? Isso, coloca como é o céu, como ele se sente, aí depois você introduz o processo. Porque precisa criar essa conexão, do cara falar, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu quero viver. Não é só falar da área financeira, no seu caso, não é só falar que ele, agora ele entendeu, tá? Ele entendeu, mas como que ele, o que ele está vivendo? Gente, lembra de uma coisa, ninguém compra nada a não ser para se afastar da dor ou para se aproximar do prazer. Então, vocês agora precisam afastar o leitor da dor e aproximar esse leitor do prazer. Tem que ter, é sine qua non. Tem que ter. Se não tiver isso, não vai criar o vínculo, você está gastando seu tempo, você está gastando dinheiro, você precisa agora fazer essa conexão, dizendo das emoções desse cara. Tá bom? Mais alguma coisa, mestre? Mais alguém? Alguém? A Rosemary Sá. Se quiser falar, fica à vontade. Carla, Ricardo, Márcia, a Sene. Alguém já conseguiu escrever algum parágrafo?
Eu escrevi algumas coisas aqui, sim. Eu escrevi algumas coisas, Marcos. Vai lá, pode ler. Né? Coloquei assim, né? Que após ela entendeu através de um programa de desenvolvimento, conhecimento, como chegar ao sucesso e a felicidade e a conquista financeira na sua vida. Ela se tornou uma pessoa que acredita em si mesma, mais confiante no que faz, transformando sua vida por completo. Seu negócio já recebeu o segundo aporte de investimento e a colocou no patamar de levá-lo para a Europa. Né? E aí agora estou desenvolvendo isso e tentando verticalizar um pouco mais. Né? Mas já dizendo como ela começou a se engrandecer, como ela começou a crescer, e aí, né, a relação dela com a família, com filhos. Ricardo, lembra de uma viagem, imagina aí uma viagem que você fez com sua família, com pessoas que você ama, e tenta dizer como que você se sentiu preparando aquela viagem para sua família. Como é que você se sentiu? Pensa na viagem que você fez, a maior viagem que você fez, ou a melhor viagem que você fez. Como é que era o planejamento dessa viagem? O que você sentiu quando você montou essa viagem? Uau! É interessante, né? Então, a emoção de ir para o lugar pela primeira vez, né? Isso, como é que era? Foi uma coisa assim muito, muito profunda, né? Até era uma viagem que não foi muito programada, mas foi uma felicidade imensa. Imagina você ganhando uma viagem para Nova York com tudo pago. E para ser mais ainda assistir o show da sua vida no dia do seu aniversário, né? Então, assim... como é que foi? Como é que foi isso aí? O que você sentiu quando você estava chegando no aeroporto para pegar o avião para ir para aquele destino? O que passou na sua cabeça? É tudo, né? Passa tudo, passa assim, né? O que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Como assim? Estou indo para Nova York passar uns dias lá com tudo pago, assistir a banda que eu mais gosto, num show ao vivo, no lugar mais emocionante que é o Madison Square Garden, no dia do meu aniversário. Essa emoção que você ainda não expressou para mim, tipo assim, como que estavam seus olhos? Como é que estava seu corpo? Como é que você falava? Então, assim, vou tentar ilustrar aqui, boca, tá bom? Os olhos brilhavam que nem louco, nervoso até o extremo, né? A hora que eu pus os pés em Nova York era um sonho. Ainda cheguei em Nova York à noite, mais maravilhoso ainda. Né? A hora que eu chego aí em frente ao hotel, eu dou de cara com o Madison Square Garden, era do outro lado da rua, né? Numa noite gelada, mas muito gostosa, que imagina que eu estava sentindo frio algum, né? De jeito nenhum. Eu nem sentia que estava frio. Eu nem sentia. Agora você entendeu. Agora você entendeu o que eu preciso que você fale do seu cliente. Entendi. Então você vai dizer assim, como que é o nome do cliente que você simulou, a empresária? Audrey. Audrey. Audrey está... agora, a Audrey está indo para a viagem dos sonhos. E ela está indo para o aeroporto e o olho dela brilha. Sabe, quem olha para ela vê que ela está radiante. A Audrey está indo para lá e o coração está batendo tão forte, parece que ele está quase saindo pela boca. Ela olha e fala bem assim, gente, isso não é real, não pode ser real. E ela entra no avião e tudo que ela olha, conversa com as pessoas, ela parece que aquilo é um sonho, parece que ela não está vivendo a realidade. Mas é a realidade dela agora, ela está fazendo a primeira viagem.
a viagem como empresária de sucesso, ela está bem, ela está feliz. E essa, vá para uma emoção sua, descreva aquela emoção, como você sentiu, e traz aquilo para o seu leitor, para o seu personagem. Entendeu a ideia? Entendi. Eu estava escrevendo o caminho e não o céu. Isso, eu quero, é o céu, pinta para ela. Por exemplo, eu fiquei aqui pensando, pô, eu consegui imaginar você lá, um frio desgraçado, quem estava do seu lado provavelmente estava saindo assim, e você quase sem blusa, entendeu? Você precisava de blusa, por quê? Porque seu corpo estava quente. Então diga sobre isso, fala, olha, eu estava com uma felicidade, meu corpo estava acelerado, as pessoas... você nem viu as pessoas tristes. Aí você pode falar, podia ter alguém triste lá, mas ele não estava vendo, ele só estava vendo coisas boas, porque agora ele estava vivendo o sonho dele. Agora ele podia colocar para fora aquilo que ele sempre sonhou. É isso que vocês vão escrever, vocês vão falar do céu. Entendi. Essa é a ideia. Entendi. A Márcia, que está falando lá da mãe, ela vai ver a mãe vendo a criança chegando, por exemplo, a Márcia falando, e quando ela foi falando, eu fiz busquei lá, eu lembro de pais que vieram falar comigo, por exemplo, quando eu era diretor, ou diretor pedagógico, e eu atendia muitos pais, e ajudava nessas questões, eu lembro de pais que viravam para mim e diziam assim, Marcos, você salvou meu casamento, porque eu e meu esposo estávamos brigando por causa do fulano, mas o fulano agora está tão bem, ele está tão relaxado, e agora nós, no lugar de nós olharmos para os problemas do meu filho, porque agora ele não é mais um problema dentro de casa, e nós temos tempo agora para gastar com a gente. Então agora, no lugar da gente parar e ficar culpando um ao outro, a gente tem tempo para sentar e assistir televisão, mas assistir o nosso filme. E não brigar, porque cada um ficava no lugar, agora a gente senta junto, abraça, a gente tem momentos felizes, a gente pode viajar, a gente pode estar os três juntos, indo para um shopping, indo para um local, porque agora não é falar dos problemas, é falar das coisas boas que estão vindo da escola, dos elogios do professor, da nota, aí a gente vai se divertir por causa da nota que ele tirou, aí a gente está indo ao cinema, ao shopping, nós estamos indo ao teatro, nós estamos podendo ir para a praia, porque agora no domingo ele não precisa fazer aquela atividade que ele não fez durante a semana. Aí a gente perdia um domingo de manhã, porque meu esposo ficava zangado, eu ficava zangado do outro lado, porque eu queria ir para a praia, mas ele não conseguiu fazer a atividade, eu tinha que sentar com ele para fazer a atividade. E ali a gente perdia a parte da manhã. Entendeu a ideia? É contar essas histórias. Contem histórias, contem do céu, do que a pessoa está vivendo agora, que ela está podendo ir para a praia, que ela está podendo viajar, que ela está podendo se planejar. Macete, se você não conseguir entender tudo, vá para a internet e coloque lá o que você quer fazer e coloca benefícios. Exemplo, eu trabalho com coach educacional. Escreve lá, coach educacional, benefícios. Coach empresarial, benefícios. Coach para empreendedores, benefícios. Aí vão vir os benefícios, provavelmente os benefícios vão falar do céu que esse cara quer viver. Beleza? Ricardo, obrigado, viu? Que isso. Por contar um pouquinho da sua história e abrir um pouquinho a mente. Abriu agora para conseguir pegar a sua história e transformar e adaptar para a história dela, para o céu dela? Sim, conseguiu, porque o que eu estava escrevendo, né, esses tópicos, esses pontos todos, eu estava escrevendo foi a trajetória, e não é isso. Entendeu? Isso ainda eu vou fazer. O que eu vou falar é onde ela chegou, o que ela está fazendo, qual o momento de felicidade dela, onde ela, né, se emocionou ao máximo de algo que talvez nem tivesse nos planos dela e jamais poderia passar pela mente dela, que ela poderia estar num lugar assim, né, pegando o exemplo, né, o fato, está em Nova York, Sim. assistindo um show no dia do aniversário, no momento de inverno, né, que realmente é inverno, dezembro,
né? O show ser na frente do hotel dela, então todo esse conjunto, né, de emoções ao mesmo tempo. O que eu estava escrevendo era como ela chegou, não é como ela chegou, ela Isso. chegou. Eu tenho que escrever, ela chegou. Chegou. Ela chegou. A caminhada não é agora. Exatamente. Isso aí. E outra, pode colocar a sua história adaptando para ela. Sim, pode sim. ser que essa seja a viagem dos sonhos dela. Sim, pode, completamente. Tá? E realmente dá certo. Eu vou aproveitar que eu vou pegar um gancho do Wilson, ele não está aqui, mas eu vou pegar a história dele e comentar sobre como pode ser feito também a história. Imagina o seguinte, o Wilson colocando assim, o Marcelo agora, ele está correndo para um lado e para o outro, dentro do restaurante, porque agora o restaurante dele está cheio. E sabe, tem hora que ele para e ele não consegue acreditar como que agora o restaurante está cheio. E agora ele tem que ir para um lado, para o outro, e ele está feliz, ele está trabalhando, ele está até suando, mas é um suor legal, porque agora ele está podendo fazer aquilo, cumprir a missão dele. Ele quer ter o restaurante está agora com as pessoas estão gostando, estão pedindo os pratos, estão agradecendo, falando que a comida está legal, ele está indo lá falando com o chefe, foi muito legal estar com você. Então, esse momento, lembrem-se, eu estou fechando alguns microfones, fechei os microfones de todo mundo, lembre-se que agora é aquele momento que você vai colocar o céu, que o cara está esperando, tá? Então, façam isso, comentem sobre isso. Lembra que as falas do Ricardo agora, não é o caminho, ele já está lá, você não tem que falar o que ele fez para chegar aqui, é o que ele está sentindo quando ele estiver aqui. Alguém quer ler algum texto? Eu. Pode ler. Então, olha, eu tirei o diretor da jogada, ver como é que ficou. Afastado do sentimento de desespero e percebendo que a equipe escolar tinha consciência da complexidade dos casos que compunham aquela turma, isso me deu uma certa tranquilidade e motivou a tentar algumas ações que pudessem auxiliar aquelas pessoas. Daí eu passo às ações. Pegamos uma receita que conhecia bem e fizemos o cálculo para determinar a quantidade necessária de ingredientes. Isso demandou multiplicar cada ingrediente para atender a quantidade de alunos e depois dividir para determinar o que cada um deveria trazer para fazer o tão esperado pão. No percurso, foi necessário ensinar a higiene, lavar as mãos, usar máscara, touca, diferentes tipos de bactérias nocivas, benéficas, como as contidas no fermento. Daquela atividade veio a ideia de pôr, ocasião da reunião de pais e mestres, convidar os pais responsáveis para um café da manhã na escola, feito por seus próprios filhos e pupilos. Nunca a escola havia tido uma reunião de pais com tamanha participação. Os alunos insistiram em fazer também um bolo com cobertura de chocolate e confeitos, tipo M&M. Nessa ocasião, lembrei de uma experiência protagonizada por Madalena Freire e relatada no livro Paixão de Conhecer o Mundo, onde ela fez um bolo com seus alunos e ensinava a contar usando jujubas. Uma professora da escola, chamada Silvia, estava doando um jabuti. Coincidentemente, na entrada da escola, havia um aquário bem grande desativado. Então, sugeri à classe que fizéssemos um terrário. Logo, os alunos se dispuseram ao trabalho. Trouxemos o grande aquário para a sala, colocamos terras, pedras, uma bacia com água para formar um laguinho, e o jabuti da professora Silvia ganhou um novo lar. Os alunos traziam informações sobre as tartarugas, seus hábitos, alimentação, e os que tinham a habilidade faziam desenhos, cartazes com informações, participando
partindo de a dobradura de tartaruga, aprendemos noções de geografia. Digo aprendemos, pois, como escreveu Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Perto da escola se localizava o mercado municipal e as crianças se revezavam em trazer folhas, frutas, legumes para o jabuti. Nos intervalos das tarefas, os alunos ficavam admirando o animalzinho, seguindo com os olhos os peixes. Um amigo chamado Roberto tinha em casa um tanque onde criava peixes ornamentais, vermelhos, pretos, cinzas, entre outros. Eu tinha um aquário em casa, em minha casa, e em meio à dedicação a 2 escolas em 3 turnos, não me sobrava tempo para mantê-lo. Sendo assim, levei-o para a escola e logo a turma montou e se responsabilizou de alimentar os peixes e dar a manutenção necessária. Mais ou menos por aí, o que você me diz? Tá. A minha única preocupação como é que vai ser o seu caminho depois? O que você vai ensinar esse cara a fazer para sair do céu e ir para o inferno? Então, a ideia é o seguinte, é você trabalhar a parte de educação ativa, ou seja, trazer os alunos para participar, interagir ali, e ter um sistema de pontuação que eu relato no caminho, que vai ser usado para justamente fazer esses alunos interagirem e botar em prática essas coisas. Então, porque ficou assim, quando você está relatando, esse relato, ele parece que dá o como você conseguiu fazer a mudança. Aí a minha única preocupação é se não vai tirar o seu texto de quando você explicar. Mas se você vai agora dar um método para ele, dizendo, faz isso, e o céu, você pode deixar lá as experiências, que você não vai citar... Oi? Que você não vai citar mais. Oi, tá me ouvindo? Cortou aí, mas pode continuar. Tá, olha só, a minha única preocupação é, na hora do caminho, deixa eu só tirar o meu vídeo para melhorar aí, para ver se não corta. A ideia é o seguinte, a minha única preocupação é, na hora que você for escrever agora sobre o caminho, você vai mostrar a técnica de como envolver os alunos. E você não vai usar essas ilustrações que você citou aí no céu. Você vai colocar outras, é isso? Isso, a parte que eu tinha colocado, que era justamente o método, eu separei, já coloquei para baixo. Porque, como os demais, eu comecei a escrever e estava caminho, método misturado com o céu. Né? E eu percebi que isso não estava fazendo a coisa certa. Não, beleza. Mas isso aqui dá para enxugar, porque eu estou achando que tem caracteres demais aqui. Não, escreva primeiro. Olha só, macete, gente. Coloque tudo que vocês querem fazer, abram bastante. O momento agora não é para enxugar. Esse não é esse momento. Coloquem tudo. Para vocês terem uma ideia, eu já terminei um artigo, ele tinha 19 mil caracteres. E é 12 mil, mas eu fiz 19. Aí o que vai acontecer agora? Agora eu posso escolher aonde eu posso retirar e deixar os que têm mais impacto. E se eu fizer, antes de eu terminar o texto todo, eu não consigo fazer isso. Então escreva. Pode ser que na hora que você termine, você fala, cara, legal, essas histórias aqui, eu já tenho ela escrita para um próximo artigo que eu vou fazer. O artigo que eu vou fazer o ano que vem, eu já tenho o material dele. Entenderam o macete? Escrevam. Esquece os 12 mil. Depois vocês vão olhar quanto que tem e aí vocês fazem alguns cortes. O que eu achei interessante nessa questão do peixe aqui é que o aquário estava perdido lá em casa, não tinha como usar, eu não tinha tempo para dar manutenção, e quando eu levei lá para a sala,
eu podia ajudar, junto com as crianças, a dar manutenção para o aquário. Né? Isso foi interessante. Favoreceu a mim e a eles também, né? O peixinho agradeceu, né? O peixe agradeceu. O peixe agradeceu. Com certeza os peixinhos agradeceram. Que agora tinham quem cuidasse, quem estivesse mais perto deles e dando, querendo ou não, carinho, né? Atenção, com certeza, muita atenção, porque eles paravam, olhavam, o peixinho vai para lá, vem para cá, não sei o quê. Com certeza tinha muita atenção aqueles peixes. Então, e como a gente manda as nossas emoções, a gente transporta, não é só no abraço, não é só na fala, né? A emoção em si, ela sai da gente, com certeza os peixinhos se sentiram amados. Uhum. Gente, olha só, eu queria ver se a gente pode encerrar, para que vocês possam escrever mais, mas eu queria ver se a ideia ficou pronta, se a ideia está legal, se conseguiu entender o inferno, o céu, e aí deixa a caminhada para amanhã, não tem problema, hoje a gente ficou só no céu. Eu quero saber se tem alguma dúvida para escrever sobre o céu. Se abriu agora, com a ilustração do Ricardo, se ficou claro agora da pergunta que eu coloquei para ele vivenciar a viagem dele, para trazer as emoções. Podem ficar à vontade para perguntar. Ricardo, você abriu o som, pode falar. Eu achei que agora ficou bastante claro, né, o que é o céu, né, como transformar isso numa escrita. Então, se a gente pode colocar assim, qual foi a maior emoção da nossa vida, né, mesmo, aquela que é arrebatadora, que supera qualquer coisa, e colocar isso no papel. Se a gente pode fazer um exemplo aí, não sou professor e vocês são, a famosa redação "Conte como foi suas férias", né? E aí a criança vai lá e começa a contar, né? Eu fui para o parque com meu pai e gostei muito da roda gigante porque era muito gostoso, que eu sentia um frio na barriga e isso foi super legal. E aí você começa, né, a levar tudo isso ao detalhe, onde você fecha os olhos e você entende, você vê aquilo acontecer. Eu, como publicitário, gosto muito do meio rádio. Se a gente pegar um exemplo, escutar um comercial de rádio ou escutar um comercial, qualquer um, já que nem todo mundo escuta rádio, talvez, pega, ao invés de você assistir televisão, escuta os comerciais de olho fechado. Você consegue imaginar a cena inteira, só que dos personagens na sua cabeça. E aqui, exatamente. A gente eles desenham para a gente. Está desenhando, né? Desenhando, como a gente brinca, né? Quer que eu desenhe para você, né? Você não entendeu o que é que eu desenhe? É exatamente isso que a gente tem que fazer aqui, é desenhar para a pessoa onde ela vai criar a Audrey, ela vai criar a viagem, ela vai criar, né? Se eu colocar aqui, Nova York, ela vai criar o hotel, ela vai criar todo um cenário dentro da mente dela, e isso vai levar a um êxtase gigantesco. Exatamente. E aí tem uma charada. Quem faz na parte, como você falou, de propaganda, eles estão vendendo. Uhum. E o que nós estamos fazendo? Vendendo. Vocês estão vendendo. O grande problema é que as pessoas não entendem que a venda é simplesmente você mexer com o desejo da pessoa. Sim. E não é uma coisa ruim, não é ruim, perceba. Se quem está pegando a gravação, e quem está aqui na sala pode pegar a gravação depois, vocês vão ver que até a fala do Ricardo é diferente agora. A fala dele antes e a fala dele depois, por quê? Porque ele teve um pico emocional onde ele fez uma projeção, a gente pegou uma âncora do passado e trouxe para o presente. E aí modificou a estrutura do Ricardo naquele momento. E é isso que você vai fazer na hora que a pessoa está lendo. Você modifica a estrutura da pessoa, colocando ela dentro daquilo que ela quer, e aí vai acontecer algo que você não vai só emocionar o seu cliente,
Às vezes você vai levantar para ele uma necessidade que ele tem, mas que ele não conseguiu identificar ainda. Gente, vocês não têm ideia do número de pessoas que estão infelizes, casamentos destroçados, muita gente pensando em suicídio, simplesmente porque ele não conseguiu identificar qual é a solução. Ele não consegue, porque se ele identificar, ele corre atrás. É porque ele não consegue identificar. Então, a gente, como escritor, como palestrante, como a gente quer vender algo que vai transformar a vida dele, nós precisamos mexer primeiro nesse desejo, de colocar esse desejo na frente da pessoa. Aí, quando ela vê esse desejo, ela fala, é isso que eu quero. Eu sabia que eu queria alguma coisa, eu sabia que eu queria chegar em algum lugar, mas eu não sabia, e agora eu estou vendo, agora é claro para mim. Aí, no terceiro bloco, que é o caminho, aí você vai deixar bem claro para a pessoa o passo a passo. Uhum. Tá bom? Obrigado, Ricardo. Obrigado a Rose, que já saiu, a Márcia. Gente, obrigado a todo mundo. Vocês têm alguma outra pergunta, algum outro questionamento para você poder fazer o seu texto mais claro? Lembra que agora você precisa terminar, aumentar um pouco o inferno e terminar de escrever o céu. Tem alguém que tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que queria me perguntar para a gente poder encerrar? Não, o inferno agora ficou claro. Eu acho que eu fui até muito sucinto lá no inferno, mas se eu pegar cada um dos itens dos quais eu coloquei ali, das dores todas, né, dá para esticar mais. Eu já mandei lá para Magnólia, mas dá para ele crescer bastante ali ainda. Show. Agora Show. ficou mais claro, né? Acho que a gente acabou escrevendo muito, mesmo no inferno, né? Não sei os outros, mas presumo que sim. Muito a jornada e não realmente a dor, né? Ótimo. No meu caso, até tem um pouco de jornada, não tem muito como fugir, porque é o momento que ela está passando por toda essa transformação, né? Então, ali no caso do inferno, são coisas muito... E eu tinha levantado essas informações já, né? Fui verificar se batiam essas dores, então fui puxando os tópicos e transformando num texto. Dá para ir até um pouco mais vertical neles. E aqui no céu também já ficou bastante claro que não é a jornada, de novo, a trilha, e sim aquele momento, o momento que ela está na emoção ao extremo. Isso. Você precisa, se a gente quer fazer com que a pessoa se emocione e ela mude de vida, primeiro você tem que mostrar, ela tem que experimentar o céu. Uhum. Isso é em tudo. Se na sessão de coach ou no seu processo você não mostrar para o cara o que ele vai viver, ele não compra. Ele só compra se ele entender e sentir. Não é só entender, ele tem que sentir o céu, o que você vai entregar para ele. Gente, ficou claro? Podemos fechar? Podemos fechar a sala? Podemos fechar a gravação? Ou tem alguma pergunta? Alguma dúvida, algum questionamento? Estou com pressa, não. Só respeitando o horário que a gente comentou, só isso. Mas o horário não está acima, na minha cabeça, o horário não está acima se tiver alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, a gente vai ficar nela. Vamos resolver a parada. Perfeito? Podemos encerrar, então? Por mim. Então, eu quero agradecer vocês. Muito obrigado aí mais uma vez. Eu sei que quando eu vou mexendo, eu vou futucando, eu vou, né? Minhas falas são elas bem diretas, assim, aquelas porradas, assim, mas é para trazer mesmo o suco para a gente ter uma essência legal. Brigadão, escrevam, terminem de escrever hoje, tirem amanhã para escrever. Lembra que
quanto mais rápido você escrever essa parte, mais você vai melhorar o seu texto. É o que o Ricardo está fazendo. O Ricardo fez uma, agora está terminando a segunda. Como ampliou, agora você tem como ir lá e melhorar. Quando chegar amanhã e a gente vê o caminho, vocês vão ver que vocês vão lá e vão melhorar de novo o inferno, melhorar mais ainda o céu. Então, cada dia que vai fazendo, vocês vão melhorando cada vez mais. Tá? Obrigado mesmo aí, de coração. Espero que tenha ajudado. Deus abençoe a todos, uma boa noite para todos. Amém. Precisando de alguma coisa, você já tem o meu contato, tá bom? E mandem para a Magnória que lê os textos, ela que está lá com vocês. Então, parando a gravação agora,